aqui, Thiago, quando a gente começa a fazer uma mentoria, analisar gráfico, falar de conteúdo, fica salvo lá na nossa comunidade, onde você vai poder ter um acesso e assistir de novo, tirar suas dúvidas. Lá tem várias aulas onde eu vou estar postando e atualizando sempre, tá? Beleza? Beleza, vamos lá. Show de bola. Então vamos lá, compartilha a sua tela aí com a gente, Thiago. Clica aí em Share Screen. Já usou o Zoom já, né? Já, deixa eu ver. Show de bola. A gente sempre vai utilizar esse gráfico do TradingView, né, Thiago? A gente sabe que a Binance tem o gráfico original dela, né? A gente sempre vai usar o gráfico do TradingView, que é a base, né, das nossas operações aí. Já vi que você já está aí com algumas médias, né, configuradas, já tem ali alguns indicadores técnicos que a gente utiliza para ajudar no nosso filtro, né? Eu costumo falar para os alunos, Thiago, que no mercado é como se a gente estivesse escutando uma música, né? E esses filtros que a gente utiliza é para poder escutar essa música da melhor forma possível. Quando a gente não utiliza indicador e não utiliza estratégia, essa música tem uns chiados, entendeu? É como se você não entendesse essa música. Quando você começa a colocar esses filtros aí no preço, fica mais fácil de você identificar uma base aí para poder fazer um lucro. Hoje o Bitcoin fez uma forte correção, né, cara? Corrigiu mais de 10% aí e segurou num suporte muito interessante. Como você já tem essa noção de suporte e resistência, a gente sabe que para ter uma base operacional, Thiago, você tem que ter uma amplitude total do ativo. Então, a gente sempre vai começar pelos gráficos maiores da nossa análise. A gente sempre vai achar o topo máximo e depois qual foi o fundo histórico que essa moeda atingiu, tá? Então, quando você for analisar uma moeda, seja o Bitcoin, seja o Litecoin ou qualquer outra moeda do mercado, você precisa saber qual é o topo histórico dessa moeda e depois qual que é o fundo histórico. A gente precisa ter essa base operacional. A gente sempre vai achar canais para operar. O que são os canais? Canais são suportes e resistências. Quando a gente encontra esse padrão, a gente consegue operar esses canais, comprando no suporte e vendendo na resistência. Essa é a estratégia mais básica que a gente tem e é a que traz mais resultado. Existem várias outras que ao longo do tempo você vai ajustando aí para o seu setup, mas a gente vai começar aqui do mais simples e do mais basicão, beleza? Mas aí você utiliza qual tempo para ver isso aí? Perfeito. Qual que é o tempo gráfico que você vai analisar em todas as moedas primeiro? O maior tempo gráfico que você tem na plataforma. Por exemplo, na Binance é o gráfico de um mês, né? Você precisa analisar do gráfico de um mês até o gráfico de um minuto para ter toda a amplitude do ativo. Sem analisar todos os tempos gráficos, é como se você estivesse operando no escuro, entendeu? Você precisa ter vários pontos de compra e vários pontos de saída também. Então, por isso que é importante a gente saber aí onde que é o topo e onde que é o fundo do ativo. A gente sabe É aí... assim mesmo, de mês, é pequeno? Isso, perfeito. Cada candle desse daí é um mês inteiro, né, cara? Então, a gente está vendo aí que o Bitcoin está subindo muito nos últimos meses, mas ele já tem um teto, né? Onde que é o teto do Bitcoin aí, Thiago? 64.943. Show de bola. O que a gente faz aí? Quando a gente já encontra um topo, já dá um Alt H. Bota um Alt H aí e já deixa essa linha aí para a gente saber que é o topo do nosso canal, tá? O topo do canal aí do Bitcoin tá por volta de 64.900, né? Alguma coisa um pouquinho mais para cima ali. Beleza. Qual que é o fundo aí mais baixo que eu tenho do Bitcoin no nosso gráfico aí? 2 mil Nossa, dólares. 2024. Lembrando, tá, que a Binance ela tem um histórico de negociações no mercado, Thiago, de 2017 para frente. Tá? A corretora Binance ela foi fundada no dia 1º de agosto de 2017. Então, a gente só tem esses dados daí para frente. Mas o Bitcoin ele existe desde 2009. Tá? Se você for lá no CoinMarketCap, vai ter um gráfico bem maior, com uma extensão bem maior. Mas a gente não precisa de tudo isso de informação. De 2017 para cá, a gente já consegue ter uma base boa. Tá? Por quê? Se a gente perde esse suporte aí de 2.000 e poucos dólares, a garapa azeda de uma forma surreal, que eu acho até difícil de acontecer, mas não é impossível.
Por isso que a gente está aqui fazendo essas análises. Depois que eu encontrei o topo e o fundo, Thiago, o que, que a gente vai fazer? A gente vai achar pontos que o ativo fez oscilações de correção nas resistências. Se você quiser anotar essa parte aí, ou depois vai ficar salvo aqui também para você poder assistir e tirar dúvida. Quais são os movimentos que eu vou encontrar dentro do meu gráfico? Pontos de despejo nas resistências e pontos de compra nos suportes. Todas as vezes que o preço subiu e encontrou resistência, eu vou colocar uma linha no meu gráfico e todas as vezes que o preço derreteu e encontrou um suporte, eu também vou discriminar aqui na minha análise. Isso é muito importante para ter uma base de como o preço do ativo ele se movimenta. Eu só consigo fazer essa análise encontrando esses pontos aqui dentro do meu gráfico, em todos os tempos gráficos, tá? Seja de um mês, uma semana, um dia, 12 horas e assim sucessivamente. Como você já tem um canal aí com um topo e um fundo, agora eu preciso que você encontre as informações aí. Eita, bebê chorando. Acostuma aí, respeita. Tem filho já, Thiago? Tem 2, já são grandes já. Já tá ligado já, então. Ah, adorei. Dentro desses canais aí, Thiago, a gente vai encontrar, primeiro, nesse fundo que a gente colocou aí, vamos pegar de 2017 para frente, tá? Nesse fundo aí que a gente fez, aonde a gente teve aí pontos de resistência, onde o preço respeitou e depois corrigiu, de $2.000 para frente aí. Onde a gente teve aí um local de resistência, onde o preço bateu e corrigiu várias vezes ali. Eu acho que é aqui, né? Onde está o... Onde ele subiu, onde ele buscou bateu... resistências e depois corrigiu. Ou seja, subiu, onde ele subiu e depois ele despencou aí. Vem aqui, subiu, bateu aqui, né? Aí ele corrigiu, voltou, né? Corrigiu e depois subiu. Eu perguntei aonde subiu. que ele sobe e depois corrige. Isso, onde que ele subiu e depois corrigiu. Aqui, subiu, bateu, corrigiu aqui. Perfeito. Olha só que padrão interessante que a gente tem de resistência nessa faixa aí dos $10.000. $10.000 foi um preço onde o ativo trabalhou aí cerca de 1, 2, 3, 4, 5, foi mais de um ano trabalhando aí dentro desse caixote, tá? Você vê que ele trabalhou aí dentro desse padrão de $3.000 e pouco até 10.000 e pouco aí, quase um ano, entendeu? Quase um ano inteiro. Isso é muita coisa. Metade do gráfico que a gente tem aí, ó, para você ter uma ideia, está trabalhando dentro desse caixote. Então, $10.000, além de ser uma resistência psicológica, que é um número inteiro, né? Aqui no nosso gráfico está mostrando que realmente o mercado ficou testando várias e várias vezes os $10.000. Depois que rompeu essa resistência, olha o que aconteceu. O preço explodiu. A gente tem aí um pavio nesses $12.000 e pouco aí, mas se a gente for ver alguns milímetros para baixo, foi onde os candles tocaram mais vezes, né? Aí nos 12.000, ali um pouquinho para baixo, só teve um toque aí na linha tracejada, onde você está com o mouse, né? Já nos 10K, 10.500 ali aproximadamente, olha só quantas vezes tocou aí na nossa linha tracejada. Ou seja, quanto mais vezes toca na nossa linha, aquilo que você já tinha falado no começo, é onde eu vou levar em consideração para a minha análise. Tocou 3 vezes ou mais na minha linha, eu coloco ela como padrão aqui da minha análise. Tocou uma vez, eu não levo em consideração. Tocou 2 vezes só, eu também não levo em consideração, porque foram movimentos isolados. Pode ter sido uma baleia que jogou o preço ali, depois despencou ou explodiu. Todo o mercado, ele segue uma tendência. Se várias pessoas estão encontrando resistência ali nos 10K e pouco, eles estão vendendo, estão vendendo, estão vendendo. E quando entrou dinheiro novo, o preço explodiu, né? O pessoal que estava vendendo ali nos 10K não aguentou. Entrou muita grana institucional, dinheiro pesado. Aí o preço começou a explodir. Então, aí é uma zona muito importante, Thiago, para a gente colocar um suporte, tá? Por quê? Tudo que era resistência no passado, hoje é suporte na minha análise, tá? E tudo que é suporte hoje, quando eu perco esse suporte, lá na frente ele vai se tornar resistência. Só para fixar na sua cabeça. O que era resistência no passado, hoje é
meu suporte, beleza? E o que hoje é um suporte, na minha análise, se eu rompo esse suporte para baixo, ou seja, o preço despenca, despencou aquele suporte muito importante ali que eu tinha. Então, hoje, depois de ter rompido para baixo esse suporte, essa vai ser a minha base de resistência, tá? O gráfico ele sempre vai trabalhar dessa forma, rompendo topos e fundos. Tá dando para entender até aqui, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Encontrei aí um outro movimento interessante no meu gráfico, em 10.500 aproximadamente. Depois disso, cara, você vê que não tem nada a mais que a gente possa acrescentar aí no gráfico de um mês. Só que é muito importante analisar o gráfico, que a gente tem aqui 3 informações muito importantes: o topo e o fundo do canal e uma base de resistências aonde ele trabalhou dentro desse canal. Quando a gente já colhe todas as informações de um tempo gráfico, Thiago, o que a gente faz? A gente diminui o tempo gráfico e coloca novas informações na minha análise. Então, do gráfico de um mês, você vai pular para o de uma semana. De um M, você vai para um W, tá? Em inglês aí o seu, um W, que é um week, né? Beleza, diminui um pouquinho o zoom aí, para a gente ver como é que tá toda a amplitude. Beleza, show de bola. Você viu que sumiu ali aquela linha que você tinha colocado no topo? Sim. Algumas vezes, quando você mudar o tempo gráfico, algumas linhas vão sumir, tá? Muda a amplitude. Aí você pode acrescentar de novo a linha sem problema. Você sabe que ali naquele Realmente pavio, e você sabe que naquele pavio ali de 64K e pouco, o preço tende a despencar, né? Que é uma resistência. E passando de 64.800, você sabe que o preço vai buscar um topo mais alto, né? Vai atingir uma nova resistência. Então a gente tem que saber dessas linhas de tendência, onde que o preço pode corrigir e depois voltar a subir, e onde que o preço começa a subir e depois ele corrige. Agora, no gráfico semanal, você viu que a gente acrescentou alguns candles aí diferentes no nosso gráfico? Uhum. Então vamos lá, vamos discriminar aí no nosso gráfico, Thiago, pontos onde o ativo começou a subir, subir, subir e despencou, igual aconteceu. Vou liberar aqui o acesso remoto, aí a gente vai fazendo junto, tá? Vamos compartilhando o mouse aqui, eu vou mexendo, você vai mexendo. Quando tiver dúvida, você pega e me pausa. Beleza. Aqui, ó, esse ponto específico aqui, ó. Tá vendo que interessante como ele veio subindo, ó, gráfico de uma semana, né? Cada candle desse aqui é uma semaninha. Então ele veio, rompeu aqui essa resistência dos 10K aqui, 12K aproximadamente, subiu, 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 subiu. Opa, aqui encontrou uma resistência. Por quê? Se você for ver nos movimentos anteriores, ó, ele subiu, teve um candle ou outro vermelhinho aqui, ó, teve esses dois aqui, tá vendo? Mas eu não vou levar em consideração como resistência, porque o preço continuou subindo, entendeu? Aonde que ele começou a corrigir? Quando encontrou aqui o topo de 41 mil dólares. 41.700 aqui aproximadamente, 41.500 e alguma coisa. Aqui é um dado importante para a gente acrescentar na nossa análise. Por quê? O preço despencou mesmo. Quantos por cento? Para a gente ter uma noção. Tenho certeza que foi mais de 5%. Então, quando ele despenca muito, a gente sempre vai levar em consideração para a nossa análise. Ó, price range, que é o intervalo de preço, a gente vai vir aqui, ó, vai ver quanto que ele corrigiu. Ó. Corrigiu 30%, cara. Isso é uma pedrada, entendeu? Quando o Bitcoin corrige 30%, as altcoins corrigem mais ainda. Quando eu encontro esse movimento aqui no meu gráfico, Thiago, é aqui que eu tenho que deixar uma discriminação de novas informações. Opa, encontrei uma resistência. Então, você bota aqui uma linha de tendência para ter uma base de onde é resistência. Beleza. E depois, aonde foi o fundo dessa resistência? O movimento sempre vai ser o mesmo, Thiago. Em todos os tempos gráficos vai ter essa oscilação. Subiu, encontrou uma resistência, depois ele desce. Quando ele desce, ele encontra um suporte para depois poder fazer esse mesmo movimento. É um looping, sempre vai estar acontecendo esse ciclo. O que vai mudar? As porcentagens de correção e de projeção. Agora, a base operacional é sempre essa daqui. Ele sobe, depois ele corrige. E quando ele corrige, a tendência é que ele vá subir mais um pouco. Então, a gente consegue sempre fazer essa estimativa de quando ele encontrou um suporte, depois a gente vai começar aí a subir.
Essas ferramentas aqui, do lado, você tem alguma dúvida de como que funcionam algumas delas? Você sabe utilizar todas, algumas? A A maioria, né? As mais importantes, pelo bola, menos. perfeito. Sim, Tem gente que tem dúvida eu ali, né? acho. Show de bola. Aqui tem a árvore, né, do gráfico para você poder excluir as imagens e não ter tanta dificuldade ali para poder ficar fazendo na tela ali. Aqui ajuda bastante. Beleza. Encontrei essa resistência aqui, Thiago. Pedi para você colocar pontos aonde o ativo começou a subir e depois despencou, certo? Que é o que eu coloquei agora. E depois, aonde foi que ele corrigiu e encontrou uma base para poder subir de novo? Né? Show de bola. 28 mil e alguma coisa aí, né? Ele buscou ali. Isso aqui. 28.800, né? Olha que interessante. Se eu subir ali a 42.500 e depois corrigir 30% lá para os 28.800, é um movimento muito importante, onde eu tenho que discriminar aqui na minha análise. Então, você encontrou um novo suporte no Bitcoin. Qual que é esse suporte? 28.800, tá? A gente não está achando, a gente não está inventando esse movimento, a gente está fazendo a leitura aqui do gráfico, né? Então, bora colocar aí esse ponto de suporte, onde o mercado resolveu entrar comprado após uma correção de 30% aproximadamente. Então, taca a bala aí, mais um suporte para a gente poder se basear. Show! Encontra um suporte, a tendência é o quê? Começar a subir até encontrar uma nova resistência, né? Qual que foi a próxima resistência que o Bitcoin encontrou depois que ele voltou para 28.800? Mais uma resistência. Voltou para os 42, é isso? Voltou para os 42 e rompeu mais acima disso, né? Continuou subindo, 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 subindo. E aonde que ele despencou o preço? Aqui, 57. De bola. Olha que padrão interessante. Ele encontra um suporte, depois ele explode para cima até derreter. Então, eu sempre vou levar em consideração esse movimento. Quando o preço ele sobe, pum, encontra uma barreira. Aí a gente tem uma barreira nos 57.500 aí, ó. A gente encontrou uma barreira e o pessoal entrou vendido pesado. Corrigiu aí mais de 30% de novo. Então, olha que interessante. Aonde que foi esse suporte aí, Thiago, que a gente encontrou? A gente meteu essa resistência aí, pode acrescentar mais uma linha, bota uma linha aí, Alt H. Quando ele corrigiu, para onde que ele voltou? Voltou para os 42. Que era a minha resistência anterior, você lembra? Uhum. Lembra que a gente falou que quando eu encontro uma resistência, se eu rompo ela para cima, o que era uma resistência no passado, no presente ela se torna o quê? Virou um suporte. Show de bola. Você vê como respeita a análise? A gente sobe com um padrão, sobe, 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 corrige um pouco. Quando a gente rompe essa resistência que a gente não conseguiu romper no movimento anterior, esse preço a gente vai ter sempre como uma base de suporte, beleza? Qual que foi o próximo movimento aí, Thiago? A gente encostou nessa base aí de 43 mil aí aproximadamente de novo, depois a gente subiu, né? Subimos e encontramos uma nova resistência aí. Onde que foi essa resistência? Essa dos 50? Onde o preço começou a subir, subiu, subiu, subiu e depois despencou. 60, 61 e 500. Show de bola, perfeito. Então bota mais uma linha aí de tendência, um Alt H, pode excluir isso aí, essa porcentagem aí, pode meter bala nela. Show. Tenho mais uma resistência. Seguindo o padrão, todas as vezes que a gente encontra uma resistência, o preço começa a despencar, né? Quando ele despencou aí, onde que foi o suporte, Thiago, que ele encontrou depois dos 61 mil e pouco aí que você colocou? Ele encontrou aqui, mais ou menos. Show de bola. Foi um pouquinho mais abaixo aí até, né? 50.800, uma coisa assim, 50.200, né? De novo, o mesmo padrão, ó. Derreteu para 50.200, depois ele subiu. Onde que ele encontrou resistência aí?
Eu já tinha esse dado. Voltou lá para os 61 mil dólares. Tocou ali nos 61 mil. Bem onde você está com o mouse aí. Qual foi o próximo movimento? Caiu até 52. Caiu mais do que 52, na verdade, né? Ó, o fundo foi nesse candle Ah, aí atual, né? Que tá aí, ó, é, 47.680, né? Foi a correção de hoje, tá? No mês atual, o preço mais baixo que a gente tem, Thiago, é 47.800 aí. Então, a gente vai colocar ali uma linha para a gente ter essa base, tá? Se despencar abaixo dos 47.800, a gente sabe que a garapa vai azedar, tá? Então, só um insight aí para você já pegar agora. Com base nesse preço atual que está o Bitcoin, ó, por exemplo, está 49.500 aproximadamente, certo? uhum. Aonde que ia ser o seu stop nessa operação? Se você comprasse o Bitcoin agora, até quando que você ia segurar o rojão, por exemplo? Acho que seria aqui, né? 47.680. Exatamente. Abaixo disso, compensa você continuar no Bitcoin? Não, que ele vai para 42, né? Ou 2 mil dólares? A gente não sabe, né, cara? Ele pode voltar para lá, não é impossível. Eu não sou o dono do Bitcoin, eu não sou Satoshi Nakamoto para poder fazer uma movimentação aqui e controlar o preço. Eu sou uma mera sardinha do mercado. Então, o mercado ele sempre vai ser soberano, tá, Thiago? Então, a gente sempre vai fazer essa leitura do mercado e tentar se posicionar da forma mais profissional possível. Se eu encontrei ali um suporte em 47.680, eu não vou segurar o preço abaixo disso, porque eu sei que ele pode fazer um suporte mais abaixo. Então, eu vendo o ativo e tento recomprar mais embaixo, aumentando as moedas que eu tenho. Isso é operar vendido, tá? O stop é a única ferramenta que a gente tem para poder se livrar aí dos prejuízos, né, cara? Então, é uma ferramenta muito importante que é a única arma que o trader tem aqui nessa guerra que é o mercado financeiro. Então, imagine você, vai para a guerra, vai sem um colete à prova de bala, sem um capacete, sem uma arma, está fudido, entendeu? Você precisa estar equipado. Qual que é o equipamento que a gente tem que utilizar aqui no mercado? As análises e o bendito do stop, tá? Fixa essa mensagem na sua cabeça, Thiago. Todas as vezes que você for entrar numa operação, já saiba o stop loss e o stop gain. Se você quiser anotar essa parte, é muito importante. Todas as vezes que você for entrar numa operação, o que você tem que ter em mente? Stop loss e stop gain. Você tem que saber o prejuízo que você está predisposto a ter naquela operação e também o lucro. Quanto que você quer ter de lucro nessa operação aí? Você vai entrar em 49 mil e pouco aí para vender em quanto? 58.187, 61.68, 64.800? Esses são seus pontos de saída. Por quê? Mas como é que eu sei ali? Porque o loss tá tranquilo, mas o gain, como é que eu calculo assim de maneira razoável? Perfeita pergunta. Aonde que você sai de um ativo, Thiago? Você sempre vai sair nas resistências. Acima do seu preço atual, tudo que você tem aí de informação é resistência. Por exemplo, o preço atual é 49.760. Acima disso, o que você tem de preço aí? Primeiro, 50.200, pode ser o seu primeiro alvo, entendeu? Acima disso, 58.190, pode ser o seu segundo alvo. Acima disso, 61 mil dólares, que pode ser o seu terceiro alvo. E o último alvo, que é a resistência do Bitcoin de todo o tempo gráfico, que é 64.800. Então, para você ter essa noção de onde que você sai do ativo, você sempre sai nas resistências, que é onde o preço tende a despencar, entendeu? Você nunca vai vender num ponto errado. Você já tem que saber que você está entrando aqui e que o seu suporte está ali já discriminado no gráfico, então é o seu stop loss, e as resistências já estão discriminadas também, então é o seu stop gain. Eu posso fazer lucro se atingir os patamares acima, e para baixo eu já tenho ali os padrões onde eu quero sair da operação com prejuízo pré-estipulado. Você nunca vai deixar o seu stop lá nos 42 e pouco, 37, 28, não. O seu stop é no suporte
que eu tenho abaixo do preço atual. Então, recapitulando, o preço está 49.700 e pouco. Stop até 47.680, onde você pode estar segurando o preço. Abaixo disso não faz mais sentido. Para cima aí do preço atual, a gente tem no mínimo 3 ou 4 pontos para você poder fazer um lucro, que foram movimentos onde o preço do Bitcoin respeitou, tá? Foram movimentos onde o Bitcoin subiu e depois ele corrigiu. Então, você sempre vai ter essa base de venda nas resistências, porque é onde o preço despenca, entendeu? Ficou alguma dúvida nessa parte? Pode perguntar. Não, isso eu entendi direitinho. É Entendeu? assim, mas na parte prática, assim, hoje, se falasse assim, Vinícius, vamos entrar hoje. Você pensaria em colocar o seu stop em 58, que é bem longe, ou pensaria em botar mais baixo um pouco, vamos dizer? Eu sempre coloco o stop gain, no caso, o mais alto possível, e quando o preço ele vai subindo, eu vou ajustando o meu stop loss. Eu vou te ensinar aqui, quando a gente encontrar todos os padrões até o gráfico de 1 minuto, como que você vai deixar uma ordem ativada, tanto para sair com o lucro ou com o prejuízo pré-estipulado. Se bater qualquer um dos dois preços, você já sai da operação. Então, eu vou te ensinar a colocar uma ordem para sair tanto na resistência quanto no suporte, se o preço corrigir ou se o preço explodir para cima. Aí fica mais fácil de você se posicionar, tanto para cima quanto para baixo no preço. Você compra no preço atual e já bota o stop loss e também o stop gain. Aqui na Binance a gente tem essa opção. Com a ordem OCO, você pode colocar os dois preços, o preço de lucro e o preço de prejuízo. Isso facilita muito a gente aqui no mercado. Você não precisa ficar ali toda hora acompanhando, e se atingiu ali uma perspectiva positiva, ou seja, o preço começou a subir, você entrou agora, entrou em 48.800, 49.800, por exemplo, você entrou no preço atual, acabei de comprar o Bitcoin, beleza, já deixa o stop loss, já programa o seu stop loss e já deixa o stop gain ali também para trabalhar. O preço começou a subir, o que você faz? Cancela o stop loss e ajusta a sua ordem para cima. Conforme o preço vai subindo, você vai ajustando as suas ordens e vai pegando todo o movimento do ativo. Aos poucos, Thiago, você vai aprendendo a fazer isso ao longo de cada mentoria, de cada análise que a gente faz. Fique tranquilo que você não vai conseguir pegar tudo de uma vez, tá? Por isso que a gente faz toda semana aqui as nossas aulas para você melhorar a cada análise e melhorar seus resultados. Mas para fechar e fixar a ideia é o quê? Tipo, nós estamos em 49 aqui. Aí, vamos dizer que eu comprei hoje, aí ele subiu 58, eu ainda estou aqui, e vamos dizer que tem 59 aqui, amanhã. Aí, eu, em vez de deixar o meu stop loss em 47, que está muito longe, eu poderia colocar ele aqui. Isso, exatamente. Quando você entrou na operação, no exemplo de hoje, ó, agora, entrou no preço atual, você vai deixar um stop loss um pouquinho abaixo do suporte, certo? E outro stop lá em cima. Se o preço começa a subir, você cancela o stop loss que estava lá embaixo e já ajusta ele um pouquinho para cima, entendeu? Caso o preço venha a despencar, você está com lucro no bolso. Isso é operar de forma inteligente. Conforme o preço vai oscilando, você vai ajustando as suas ordens, entendeu? Beleza. Entendi. Show de bola. Lembrando, todos os conteúdos ficam salvos lá na nossa comunidade para você poder assistir de novo, tirar suas dúvidas e depois me perguntar, comentar lá. Pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Colocamos todas as informações aqui do gráfico semanal. Thiago, o que a gente faz agora? Agora vamos para o diário, ou 3 dias. Perfeito. Vamos para o gráfico de um dia, para a gente ter uma noção aí de pontos de suporte e resistência que o gráfico pode mostrar aqui para a gente. Pode maximizar um pouquinho mais o zoom. Não maximiza. Isso, maximiza, não diminui. Quando maximizar, isso aí, perfeito. Gráfico diário em tendência de alta, né? A gente está vendo um padrão que ele sobe e corrige, sobe e corrige, sobe e corrige, sempre da mesma forma. Quais preços eu posso acrescentar aí na minha análise, Thiago? Onde você vê uma oscilação de preço que a gente não tem aí na nossa análise?
O que você conseguir achar de informação nova, você vai acrescentando, tá? Lembrando, no mínimo 3 toques aí de congruência na linha. Se não tocou 3 vezes, a gente não vai levar em consideração, tá? Ó, aí você já encontrou uma resistência atual bem importante, né, cara? Foi suporte no passado, né? Foi onde o preço corrigiu e subiu. Mas, atualmente, vai ser uma resistência para a gente, né? Essa aqui de 54? Fala. Isso, perfeito. 54.900 aproximadamente, né? 54 e... Quanto que tá aí? 54.600. Mais baixa ou mais alta? Quantas vezes a gente vê aí que tocou nessa linha tracejada aí? Você vai encontrar nos candles aonde tocou mais vezes. Se você coloca aí em 54 e 100, quantas vezes toca na linha, por exemplo? 54 e 100. 53. Aí vai tocar. Aí, ó, bem aí onde você está com o mouse. Quantas vezes toca aí? Para a gente ver se dá para levar em consideração ou não. Se você for pegar... Pelo menos 3, né? Perfeito. Tocou 3 vezes, a gente já coloca na nossa análise. Foi um movimento muito importante, onde o Bitcoin oscilou e respeitou. Oscilou e respeitou. Então, olha que bacana. A gente já tem agora uma nova resistência no gráfico. Tá vendo? A gente não tinha essa informação de 53.200 e pouco aí, né? Então, agora a gente já tem uma nova resistência. Um preço onde a gente pode estar vendendo o ativo, porque a gente sabe que ele pode corrigir, né? Ou rompendo para cima, a gente pode comprar também, porque a gente sabe que ele vai começar a subir mais. Por isso que a gente sempre vai discriminar esses preços, Thiago, para ter uma noção de onde comprar e de onde vender. Onde que a gente compra? No suporte. E onde que a gente vende? Na resistência. Você pode comprar numa resistência? Pode também, mas só no rompimento da resistência, entendeu? Você nunca vai comprar exatamente no ponto da resistência. Por quê? A tendência é que o preço despenque, certo? Na resistência, é se o preço rompe ela, aí você pode entrar na resistência. Fora isso, compra no suporte. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Quais informações que dá para a gente acrescentar aqui, mais do que essa que você colocou aí? Tem alguma zona de preço onde o Bitcoin tocou mais ou 3 vezes aí? É por aqui, né? Pelo que eu estou vendo, tem 2 3 vezes toques aí, né? aqui, 3 aqui, 2 aqui. Ou seja, 55.500 aí aproximadamente, né? É um preço muito importante, né, cara? 55 mil e pouco aí. Então a gente vai acrescentar na nossa análise também. Olha que bacana. A gente vai estar encontrando canais dentro dessas oscilações de preço, para a gente poder ver e discriminar cada movimento que o Bitcoin fez. Aí no gráfico diário, você viu como você já acrescentou vários pontos que a gente não tinha na nossa análise? Uhum. Quando saturou o gráfico, o que, que você faz? Saturei as minhas informações aqui no diário. O que, que você vai fazer? Agora vamos para o Vamos quebrar no meio, 12 horas. 12 horas. Show de bola. Vários pontos de suporte e resistência agora no gráfico de 12 horas. Informações novas. Você acha algum padrão aí novo, alguma novidade que dá para a gente acrescentar? Ali, a única que eu acho aqui seria que não tem marcado seria essa aqui, que ele desceu, deu 2 toques, subiu, deu mais 3 toques aqui. De bola, cara. Perfeito, perfeito. Aí a gente não tinha essa informação na nossa análise, certo? Abaixo de 47.680, a gente só tinha 42.595, né? No meio do caminho aí a gente não tinha informação. Agora a gente já tem. Foi uma zona onde o Bitcoin respeitou várias vezes aí, né, cara? Então a gente acrescenta na nossa análise. Botei aqui 47.600. Não, 45.330, né? 45.300. Perfeito. Show de bola. Mais alguma informação que daria para a gente estar acrescentando aí? Ah, tem aqui, né? Mas foi bem pouco.
Aí a gente não vai levar muito em relevância, né? Porque daí vai estar fugindo desse range aí que a gente está acima dos 28 até 40 e pouco mil, né? Aqui eu acho que é isso, né? Eu não estou vendo nenhum outro. Só para a gente não deixar sem informação dos 28 até os 42, a gente coloca esses 35.800, que foi onde trabalhou várias vezes ali, né? Aqui você Porque fala? Aqui, né? aqui, assim, ó, várias vezes, né, cara? Ó, veja quantas vezes tocou aqui e respeitou, ó. Ah, existência, né? Entendi. Aqui eu posso acrescentar essa informação para ter uma base de suporte do preço atual. Mete um Alt H aí. Show de bola. Beleza. Gráfico de 12 horas, até então saturado, né? Se você encontrar alguma informação, 3 toques ou mais, pode acrescentar. Mas acredito que já está saturado. Aí vamos para qual agora? 12 12. horas, vou para o de 1 hora, tá? Do de 12 eu já pulo para o de 1 hora. Agora, no gráfico de 1 hora, Thiago, a gente já tem uma noção do que está acontecendo nos últimos dias, tá? Então, você pode aí aumentar o zoom, deixa aí os candles mais nítidos aí para gente, pode aumentar esse zoom aí. Deixa mais alargado aí, igual você estava fazendo. Isso, perfeito. Sim ou mais? Deixa mais um pouquinho aí, deixa mais nítido esses candles aí. Pode, com a bolinha do seu mouse, faz para frente assim, ó. Pá, 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 pá. Isso, pode mais, pode mais. Perfeito. Gráfico de 1 hora. Qual que é o padrão que a gente tem aqui no gráfico de 1 hora, Thiago? Você vê que a gente estava trabalhando dentro desse canal aqui, ó. O Bitcoin estava num caixote. Qual que era o caixote? Vou só deixar aqui invisível as médias para não atrapalhar a gente. Qual que era aqui o padrão desse caixote? A gente tinha uma resistência aqui, ó. Vou deixar essa linha aqui em verde, para a gente poder achar melhor. E a gente tinha aqui, ó, um suporte nessa linha amarela, tá? Vou deixar essa linha aqui amarela, ó. Beleza, encontrei um padrão, cara. Por exemplo, se você já tivesse fazendo essa análise aqui, ó, no dia 19, por exemplo, ou no dia 20, você ia estar acompanhando o preço do Bitcoin e ia estar vendo essa oscilação aqui, ó, lateralização. Quando o preço lateraliza, Thiago, é a melhor coisa para quem quer fazer a operação. Por quê? Lateralização significa o quê? Topo fundo, topo fundo, topo fundo, topo fundo. E o que a gente faz? Compra no fundo, vende no topo. Compra no fundo e vende no topo. Esse padrão que o Bitcoin está fazendo aqui agora é ótimo para a gente operar. Várias vezes deu oportunidade de você estar comprando aqui nessa linha amarela, por exemplo, e vendendo aqui ou no meio do canal ou aqui em cima. Ó. Essa é a estratégia que a gente sempre vai estar utilizando. A gente vai discriminar pontos de suporte e resistência aqui no nosso gráfico para achar esses canais, tá? A gente sempre vai tentar achar esses canais de operação, Thiago. Quando eu encontro um canal, fica mais fácil de tomar a decisão. Se eu vou comprar numa base de preço ou se agora o preço ele já está subindo e daqui a pouco ele vai começar a despencar, tá? O que seria isso? Você nunca ia comprar aqui, ó, no topo, perto da linha verde. Por quê? Você sabe que o preço, quando toca aqui perto da linha verde, ele estava derretendo, ó. Ele começou, tocou, rompeu. Tocou, rompeu. Tocou, rompeu. Sempre com o mesmo padrão. Você vê que quando ele rompe essa linha amarela para baixo, ele tenta formar um novo padrão de lateralização, que é o que ele está fazendo aqui agora. Ó. Atualmente, o preço do Bitcoin, ele perdeu esse suporte aqui da linha amarela que a gente tinha. Ele estava lateralizando, Thiago, de 58 mil até 53 mil. Estava dentro desse caixote. Quando eu perdi o preço de 53.300 ali aproximadamente, a gente buscou um novo canal. Qual que é esse canal agora que o Bitcoin está? Nesse padrão aí que a gente tem no gráfico. Ó. Você está vendo que ele está dentro de um caixotezinho, não está? A gente colocou várias informações aqui no gráfico para poder montar uma arapuca no Bitcoin. Essa arapuca é o nosso canalzinho aí. Qual que é o canal que o Bitcoin está operando agora?
Nesse 49 até 47. Para ficar mais fácil aqui para a gente poder identificar, vou botar um retângulo aqui, e a gente vai ver esse canal bem na nossa tela. Ó. Canal que o Bitcoin está operando. Esse é o canal. Ó. A gente está sempre tocando aí nessa linha. Consegue arrumar aí, fazendo um favor, Thiago? Porque aqui com o meu mouse fica ruim, velho. Pode excluir esse daí que eu coloquei agora. Exclui esse daí. Pode excluir isso daí. Aquele ali se ajusta ali um pouquinho mais para baixo. Perfeito. Beleza. Aonde é o melhor preço para comprar atualmente o Bitcoin aí, Thiago? Com base nessa análise que a gente fez aí. Qual que está sendo o melhor preço aí? Desse canal. 47.600. Perfeito. Comprar agora nos 49.700, por exemplo, não está errado. Você pode fazer essa projeção de que ele vai buscar ali a linha amarela de novo. É o que pode acontecer, entendeu? Se você quiser entrar agora no preço, qual vai ser a sua estratégia? Você sempre vai ter o stop loss e o stop gain. Nesses preços que a gente tem aí discriminado no gráfico, o que eu quero que você faça? Tudo que tiver abaixo do preço atual, você vai deixar a linha vermelha, tá? E tudo que tiver acima do preço atual, você vai deixar a linha verde, beleza? Bota aí pra gente ver. Esse daí é o do canal aí, perfeito. E tá abaixo, linha vermelha, né? Isso, tudo que tiver abaixo é linha vermelha. Por quê? São suportes. Suportes para você ter base de entrada e também de stop loss, tá? Agora, Vinícius, é o seguinte, uma questão mais prática aqui. Eu fui mexer na Doge anteontem e acabei me lascando um pouco. Eu realmente estava nesse sentido mesmo. Vejo o fundo lá e entro. Só que na hora que eu entrava, ela descia o fundo. O que você faz ali? Você vende a mercado se ela perder o fundo? Ou você, por exemplo, vamos dizer que eu entrei aqui, 47.500. Só que na hora que eu entrei, ela desceu, tá? Foi para 46 e pouquinho. Eu estou vendo que perdeu esse suporte. Eu saio ao mercado na hora ou coloco logo um stop loss de 45 e vejo se ele bate aqui e sobe. Ótima pergunta. Por que a gente sempre vai utilizar aqui no mercado financeiro, Thiago, um método? Grava isso na sua cabeça. Você sempre vai operar agora com um método, tá? Qual que é o seu método? Uma das informações bem importantes que tem que ter. Todas as vezes que você for entrar numa operação, lembra que eu te falei que você tem que saber aonde que vai ser o seu stop? Uhum. Todas as vezes que você for analisar o seu stop, você vai ter uma média de preço de 3,5% até 7%. É o máximo que você vai perder numa operação. Se você quiser anotar aí, lembrando, fica tudo salvo aí para você poder assistir de novo depois. Qual que é a média de prejuízo máximo que você vai entrar em cada operação? Por exemplo, você comprou o Dogecoin agora. Então, você tem que estar disposto a perder de 3,5% a 7%. Pode ser menos, pode ser mais, não importa, mas você tem que ter uma média de preço em cada operação que você vai entrar, Thiago. Pô, eu vou entrar no Dogecoin agora. Até 7% negativo, eu seguro o rojão. Abaixo disso, não faz mais sentido para a nossa análise. Então, você sai fora, analisa uma nova entrada num próximo movimento. É muito importante você ter essa base operacional. Quantos por cento que você está disposto a perder no mercado? Quantos por cento? De 3,5% a 7%. Essa vai ser a sua estratégia para nunca perder muito no mercado. Quanto que é o máximo que você vai perder no mercado? 7%. Ah, não, 7% é muito, Vinícius. Então, você vai ter uma base de 3,5% para frente. 3%, Thiago, você pode usar? Até pode. Menos do que isso, criptomoedas é um mercado muito volátil. Se você coloca um stop de 1%, vai pegar. Se você coloca um stop de 2%, vai pegar. O Bitcoin ele é muito volátil e as altcoins são mais voláteis ainda. Então, quando você for operar altcoins,
você pode deixar até um stop um pouquinho maior, mas lembrando, nunca deixe um stop mais do que 7%, entendeu? 7% é muito mesmo. Para a gente ganhar 7% no mercado, é difícil. Mas você sempre tem que estar disposto a perder alguma coisa na operação, porque o mercado ele oscila. Então você tem que deixar uma margem para ele trabalhar. Por isso que a gente utiliza o stop, entendeu? Então, qual que é a base do seu stop aí? Quanto que você sempre vai estar disposto a perder em cada operação? 3,5 a 7. Beleza. Então, se você tivesse entrado no 5% é ótimo. Suave. Se você tivesse entrado no Dogecoin ontem, por exemplo, e ele corrigiu 20%, você ia perder 20%? Não. Porque o seu stop está de 3,5% a 5%, por exemplo, entendeu? E qual tempo gráfico você utiliza para fazer, para determinar a entrada? Assim? Qual que você utiliza mais? Os tempos gráficos, Thiago. Você sempre vai analisar do maior para o menor. A gente ainda não acabou a nossa análise do Bitcoin. A gente só está no gráfico de 1 hora. A gente está na metade da análise. Aonde que eu vou entrar no ativo? Depois que eu tiver terminado o gráfico de 1 minuto e já saber todas as amplitudes onde o preço pode ou corrigir ou explodir para cima. Não dá para você fazer uma entrada numa moeda sem analisar todos os tempos gráficos. Ah, mas eu quero analisar só de 1 hora para frente. Tá errado. Ah, eu quero analisar o de 1 minuto. Tá errado. Você tem que pegar do gráfico de 1 mês até o gráfico de 1 minuto, encontrar todas as informações, para daí sim você ter uma certeza que nunca vai ser 100%. A nossa certeza aqui no mercado, Thiago, é de 85% a 90% de assertividade, seguindo uma análise gráfica. Então, facilita muito. O que não quer dizer que é 100%, entendeu? Isso é muito importante de você entender, cara. A gente pode fazer aqui uma puta de uma análise, utilizar vários indicadores técnicos. Vem uma baleia e despeja Bitcoin aqui, acaba com qualquer análise, entendeu? O Elon Musk dá uma tuitada lá, acaba com qualquer análise, entendeu? O mercado ele funciona assim, é especulação. A gente utiliza o gráfico para poder ter uma base do que está acontecendo no mercado. E funciona muito bem, mas não é 100%, tá? Isso é muito importante. Por isso que a gente utiliza o bendito do stop, entendeu? Entendi. Beleza. Gráfico de 1 hora aí, Thiago. Já tem aí uma noção de pontos de suporte e resistência. O que você vai fazer agora? Vai diminuir esse tempo gráfico para 30 minutos. Vamos ver no gráfico de 30 minutos como que está a pegada aí do Bitcoin, o que está acontecendo. Se eu tenho informações novas, eu acrescento aí na minha análise, tá? Se eu não tenho, eu só vou encurtando os tempos gráficos e vou achando aí os padrões, tá? Nesse gráfico aí, daria para você acrescentar alguma informação ou não? Acho que é aqui, né? Perfeito. Aí foi uma zona de suporte muito importante, né, cara, nesse gráfico de 30 minutos aí, ó. Testou várias e várias vezes aí, ó. Então é uma resistência nova que a gente tem. Olha que interessante, Thiago. Se você quiser comprar agora o preço do Bitcoin, quantos alvos você tem para fazer lucro aí? Bom, se eu comprasse agora, eu tentaria chegar pelo menos 53, 54, 55 e 58. Você vê que como a gente está acrescentando informações novas a cada tempo gráfico, isso vai ajudando a gente a saber onde que dá para a gente vender o Bitcoin. Você pode segurar até 64 mil e pouco? Pode, mas tenha certeza que ele vai oscilar no meio do caminho, entendeu? E quando ele oscila, é a oportunidade da gente fazer lucro. Então, a gente sempre vai tentar comprar e vender, comprar e vender. Lembrando, um ponto muito importante aqui que eu ainda não tinha te passado. Se você tem R$ 1.000 aqui para investir no mercado, Thiago, como que você faz para investir esses R$ 1.000 aí? Você bota tudo no mesmo preço? Como é que você faz? R$ 1.000 no Bitcoin, você fala? Em qualquer moeda aí. Você tem R$ 1.000 para investir. Como que você faz aí para entrar com esses R$ 1.000? Você bota os 1.000 de uma vez? Como que você faz? Eu toco os 1.000 de uma vez. Show de bola. Perfeito.
tá errado, tá? Já para te falar, já tá completamente errado. O que a gente tem que fazer, Thiago? Entradas fracionadas, anota aí, isso é muito importante, tá? Todas as vezes que você for entrar numa operação, você vai fazer entradas fracionadas, tá? O que são entradas fracionadas? Você está diluindo o seu risco no mercado, tá? Quanto mais pontos você tiver de entrada e de saída no ativo, é melhor para você, tá? Você pode fazer vários movimentos num ativo só. Por isso que você tem que gerenciar a sua banca. Não dá para entrar com todo o dinheiro num preço só. Isso é muito importante. Então, vamos lá. O exemplo de R$ 1.000 aqui é um exemplo bem básico. A maioria do pessoal aí do mercado só tem R$ 1.000 para investir e fica perdido, porque coloca os 1.000 de uma vez no preço, cai 20%. Puta merda. Eu tinha 1.000, agora eu só tenho 800. O cara já fica puto com o mercado, entendeu? Mas é erro da pessoa colocar todo o dinheiro no mesmo preço. A gente sempre vai ter oscilações, Thiago. Nessas oscilações é onde a gente vai se posicionando. Quando ele toca no suporte, você coloca um pouquinho do dinheiro. Quando ele vai na resistência, você vai vendendo. E assim sucessivamente. Então, a base da sua entrada é de 10% do capital até 25% do capital no máximo. Se você quiser anotar aí, abaixo da entrada fracionada que você anotou aí, entradas fracionadas. Aí você bota aí, de 10% a 25% do meu capital na entrada, no máximo. Rabisca essa parte aí para você não esquecer. Você nunca vai entrar com mais de 25% do seu capital numa operação. Isso é muito importante, tá? Isso se chama gerenciamento de riscos. O gerenciamento de risco, cara, é a base para você ter consistência no mercado financeiro. Se você não faz esse gerenciamento de riscos, uma hora você vai acertar, uma hora você vai errar e você vai ficar patinando aqui, entendeu? Patinando, patinando, patinando e nunca vai ver resultado consistente. Para ter consistência, é preciso fazer tudo isso daqui que eu estou te passando. Analisar o gráfico, fazer a leitura, não sei o quê, e o bendito do gerenciamento de riscos, tá? O gerenciamento de risco, com as ferramentas de stop que a gente tem, ao longo do tempo você vai ver a maravilha que é poder operar com essas estratégias. Até aqui alguma dúvida? Tranquilão? Mas aí, tá, vamos dizer que eu, R$ 1.000, eu vou pegar 25% para entrar. Mas aí você fala no mesmo ativo. Se está dando certo, eu entro com mais 25 ou dou uma parada com isso? Exatamente. Ou troco de moeda, vamos dizer assim. Perfeita a dúvida. Ó, você está com R$ 1.000 aqui para investir no Bitcoin. Botei 250 pau aqui no Bitcoin, que é o ativo que eu estou analisando, né? O preço começou a subir. Pum, pum, começou a subir, subir. Opa, o ativo tá bom. Coloco mais 250. Entendeu? Começou a despencar o preço. Ativou meu stop. O que você vai fazer? Vai botar mais 250 numa próxima oportunidade. Ou seja, num próximo suporte. Você pode trocar de moeda? Pode, não tem problema nenhum. Aqui não é time de futebol, Thiago. Por exemplo, que time que você torce? Eu sou Flamengo. Você é flamenguista. Eu sou São Paulino, por exemplo. Se eu sou São Paulino, eu só torço pro São Paulo, brother. Eu não vou começar a torcer pro Flamengo amanhã ou no mês que vem, entendeu? Porque eu sou São Paulino. Já no mercado financeiro, não é assim. Você está investindo no Bitcoin agora. Amanhã, se você quiser mudar de moeda, você muda. Foda-se a moeda aqui, entendeu? Não importa qual que é a moeda. O que importa é a oscilação de preço e como que você consegue aproveitar essa oscilação. A gente poderia estar fazendo isso daqui com qualquer moeda, com a Link, com a ADA Cardano, com a XRP, com o Litecoin, qualquer moeda. Não importa a moeda, cara. Aqui não é igual clube de futebol. Por que eu estou usando esse exemplo? A analogia que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: eu posso ser 7 bandeira aqui no mercado de criptomoeda, entendeu? Eu não preciso me apegar ali ao Bitcoin e, não, eu vestir aqui a camisa do Bitcoin, Satoshi Nakamoto até o fim e já era. Não precisa ser assim, entendeu? Você pode estar mudando, cara. Pode mudar a qualquer momento aqui onde você quiser. Voltando à sua pergunta, entrei aqui com R$ 250. O preço começou a subir. O que você faz? Bota mais 250. Aonde que você vai botar esses 250? Se a gente está colocando aqui no preço atual,
Aonde que você poderia botar mais 250? Quando ele romper essa resistência aqui, ó, dos 50.150 aproximadamente. Por quê? Ele está trabalhando dentro desse canalzinho aqui, não tá? Se eu rompo esse canal aqui, Thiago, eu sei que ele vai subir e encontrar um topo mais acima. Então, eu posso colocar mais 250 pila para pegar esse movimento aqui, ó. Um movimento de projeção, onde os meus R$ 250 vão estar trabalhando para mim, ó. Eu vou fazer isso daqui. Então, beleza, eu vou entrar aqui nessa operação. O preço está aqui. 250 pila já tinha colocado. O preço começou a subir, subir. Beleza. Eu vou botando mais 250 até quando acabar a banca. Se você tem aí R$ 1.000, R$ 10.000, não importa. O que importa é o quê? É a porcentagem da banca que você está trabalhando, tá? Então, isso que é importante. Você ter uma base nas suas operações para você saber o que você está fazendo. Quando você monta aqui um padrão operacional, que é isso que a gente está buscando aqui nas nossas análises, fica muito mais fácil de você ver o que está dando certo e ver o que está dando errado, entendeu? Pô, eu não estou gostando do Bitcoin, não está dando certo, não está rendendo muito, deixa eu ir para outra moeda. Você vai utilizar a mesma estratégia, a mesma análise que a gente faz, o que vai mudar? Vai mudar só o preço, entendeu? O que muda nas moedas é só o preço, Thiago. A estratégia vai ser sempre a mesma, a sua base operacional vai ser sempre a mesma, as porcentagens que você vai utilizar de stop loss vai ser sempre a mesma, tá? Isso aqui é muito importante. Não se apegue a nenhuma moeda do mercado. A médio e longo prazo, faça hold de Bitcoin. Isso é uma coisa, você sempre tem que ter Bitcoin na sua carteira. Sempre tem que ter Bitcoin na sua carteira. A médio e longo prazo, isso aqui é o que vai te deixar milionário, tá? Mas existem várias outras possibilidades no trade. No trade, a gente não precisa ficar só com uma moeda. Hold é uma coisa, o trade é outra parada, entendeu? Hold é aquilo que você vai ficar ali segurando a moeda que você sabe que alguns anos vai te trazer um retorno exponencial. Já o day trade, não importa a moeda, cara. Pode pegar qualquer moeda aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, no BTC e vai ver aqui. Por exemplo, essa moeda aqui, ó, Cava. Vamos vir aqui na BAT, vai. A gente vai abrir aqui a BAT, vai encontrar pontos de topo e fundo, topo histórico, fundo histórico, gráfico mensal, semanal, um dia, 12 horas, 1 hora, 30 minutos, assim sucessivamente. Até a gente encontrar, dentro do gráfico de 1 minuto, todas as amplitudes que a gente precisa. Ah, eu quero operar aqui um scalp, que é uma operação de minutos. Beleza, eu estou no gráfico de 1 minuto, já encontrei topos e fundos, agora eu consigo fazer uma operação de alguns minutos. Ah, eu quero fazer um day trade. Beleza, eu vou lá para o gráfico de 1 hora e já tenho uma base do que pode acontecer no gráfico de hoje. Ah, eu quero fazer um swing trade, que é uma operação de algumas semanas ou até alguns meses. Eu vou para o gráfico diário e já sei tudo o que está acontecendo nos próximos dias. Ah, eu quero fazer um hold do ativo. Beleza, você já sabe onde que é o topo, onde que é o fundo, se você quiser se posicionar. Até aqui tranquilo? Tá dando para entender? Tranquilo. Tá conseguindo entender por que a gente vai diminuindo os tempos gráficos e vai achando as informações em cada um deles? Cada modalidade, Thiago, que você quiser executar aqui no mercado, vai ser dentro de um tempo gráfico. Então, seja no scalp trade, que é a menor operação ali em questão de tempo, né? É o espaço de tempo mais curto, seja o scalp trade ou as outras modalidades, todas elas você tem que ter uma base dos preços, tudo que aconteceu aqui no preço. No gráfico de 30 minutos, você já encontrou um caixote. Olha o caixotinho aí do Bitcoin, onde a gente colocou aí esse retângulo azul. O que você vai fazer agora? Vai encontrar aí, dentro deste caixotinho que a gente está aí, cara, algum ponto de suporte ou de resistência. Dá um zoom bem fodido aí, né, nesse caixote aí para a gente ver. Coloca um pouquinho para trás, isso. Vai para trás, aí. Diminui um pouquinho o zoom agora, diminui um pouquinho. Diminui um pouquinho. Arrasta mais para frente. Lá para frente. Beleza, show de bola. Tranquilo. Dentro desse caixote aí, Thiago, o que a gente pode acrescentar de informação aí? Tem algum suporte que o Bitcoin tocou aí 3 vezes ou mais que dá para a gente acrescentar aí? Ou alguma resistência? Acho que essa linha aqui, bem no meio. Aqui.
Show de bola, cara. Olha só, a gente encontrou um suporte dentro do canal que o Bitcoin está operando. Olha que massa. Tá conseguindo ficar melhor aqui a visualização do padrão do ativo com essa análise que a gente está fazendo? Uhum. Aí eu coloco uma linha aqui também. Show de bola. Bota uma linha aí que foi onde o preço respeitou várias vezes, né? Como está abaixo do preço atual, linha vermelha porque vai ser suporte. Beleza, show de bola. Tranquilo. O que a gente vai fazer agora? Saturou o gráfico, diminui. Se tem alguma informação que você acha que tem relevância, você coloca. Se não tem, saturou o gráfico, a gente vai mudar. Vamos para onde? 15? 15 minutos. Show de bola. Graficão aí de 15 minutos. Pode dar um zoom aí? Dá um zoom aí no nosso caixote de novo. Pode dar um zoom aí para deixar ele mais nítido. Beleza. Gráfico de 15 minutos aí, Thiago. Dá para a gente acrescentar alguma informação ou você acha que já está tranquilo aí, que a gente colocou no de 15 minutos? Tem algum outro padrão que você encontra aí que daria para a gente acrescentar? No caixote, não. Acho que não. Tranquilo, né? Não encontrei informações, passa para frente, passa batido. Então, 5 minutos. Show de bola. Olha que lindo aí o padrãozinho, ó. Respeitando muito o nosso canal, ó. Topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo. Dá para acrescentar aí alguma informação ou o nosso caixote já está bem desenhado aí? Acho que está bem desenhado. Show! Vamos agora para o highlight, que é o gráfico de 1 minuto, onde o pessoal fica doido. Beleza, mano. Gráfico de 1 minuto. Olha só. Olha que beleza. Você já viu como a gente agora tem mais canais do que a gente tinha lá no gráfico de 5 minutos, né? Então, a gente está aí com uma resistência atualmente em 50.127 e o suporte atual que a gente tem é 48.658. Acima de 48.658, a gente tem algum suporte que dá para a gente acrescentar aí ou não? Show de bola! Bem aí, um pouquinho mais abaixo, show aí, ó, 49.137. Tocou uma, duas, 3 vezes ali. Top. Estamos pronto agora, Thiago. Agora a gente já pode fazer aqui o nosso scalp trade, day trade, swing trade, o que você quiser. Como que a gente faz agora para fazer uma leitura aqui? Vamos fazer uma leitura disso aqui que a gente fez. Se o preço perder esse suporte aí de 49.137, para onde que vai? 48.658. Perfeito. Agora, o que você pode executar aqui na operação para fazer lucro? Ou você compra exatamente no preço atual para vender lá nos 50.127. Isso é um scalp trade, tá? Uma operação de alguns minutos ou até 1 hora. Uma operação rápida para você fazer. Você vai comprar no preço atual para tentar vender ali na linha verde, tá? Que é a resistência aí que a gente tem, 50.127. Aonde que vai ser o seu stop aí nesse scalp, Thiago? Se você entrar nessa operação aí, quanto que você está disposto a perder aí? Onde que vai ser o seu stop loss? Eu largaria aqui Intervalo de, 49,82. intervalo de preço ali. Exclui essa daí e bota lá no intervalo de preço. Price range. Aí, price range. Preço atual, eu vou sempre pegar ali. Opa, acho que não foi. Aí. Vou sempre pegar aí do preço atual para baixo de 3,5% a 5%, né? Então, olha que legal. Você viu como esse primeiro suporte aí é 1% só, não vale a pena. O segundo suporte é 1,60, também não vale a pena. Eu sei que ele vai oscilar. Se eu botar isso aí, com certeza vai pegar. Qual que seria o melhor stop nessa operação aí? 47.645. Show de bola, Thiago. Show de bola. Por quê? É um suporte que eu sei que ele pode testar, segurar
ou então testar e romper. Então, eu não vou segurar o Bitcoin abaixo de 47.680. Faz sentido a análise? Faz. Você vai entrar na operação e vai ter pré-estipulado o lucro que você quer fazer, que é onde? 50.127. E o prejuízo pré-estipulado? 47.680. Para jogar essa ordem lá no book de ofertas, como que a gente faz? Colocamos a nossa análise aqui, tudo bonitinho, de um mês até o de 1 minuto. Agora você vai lá no Home Broker, vai executar a sua ordem de compra. Por exemplo, a gente vai pegar aqui, ó. Vamos supor que você está com saldo aqui em BUSD, tá? Vamos supor aqui que você está querendo comprar a mercado, tá? A gente vai vir aqui, ó, Market, e vai comprar aqui o quanto de dólar que você quiser. Vamos supor que está com 100 BUSD aqui. A gente vai vir aqui, vai comprar 100 dólares de Bitcoin. Só um exemplo aqui, tá? A gente vai comprar 100 dólares de Bitcoin. Assim que a gente compra, o que a gente vai fazer, Thiago? Compramos o ativo, logo em seguida, o que a gente faz? Matou o stop. Show de bola. Comprei aqui, cara, apertei o botão de comprar, automaticamente eu já venho para cá, na parte de vender, e boto aqui, ó, tem a ordem de stop limit, e você vai selecionar a ordem de oco, tá? Você vai vir aqui, vai apertar na ordem de oco. Na ordem de oco, a gente tem aqui, ó, aquela possibilidade que eu te falei. Sair com o prejuízo pré-estipulado e também com o lucro pré-estipulado. Então, se você quiser anotar aí, ordem de oco é a que você vai utilizar no stop. Ordem oco, stop loss e stop limit. Beleza. Como funciona aqui a ordem de oco? Price, que é o preço aqui que você está vendo, ó, o primeiro campo aqui para você preencher é onde você vai executar o seu lucro, tá? Então, no nosso exemplo aqui, ó, qual que é o lucro que a gente quer fazer aqui? Onde que está a base de lucro aqui do nosso gráfico? Ó? 50.127, né? Então, beleza, eu vou colocar aqui, ó, 50.127, ó, 50.127, que é o exemplo que a gente está usando aqui de resistência, para poder fazer um lucro, tá? Então, na ordem de oco, o primeiro preço aqui é o lucro, tá? Na ordem de oco, você sempre vai colocar aí o lucro primeiro. Abaixo disso, tem mais dois campos aqui, tá vendo? Aqui no price é o lucro e abaixo disso tem mais dois campos, tá? No stop é onde você vai colocar o padrão para ativar a sua ordem de prejuízo, tá? O que seria isso? Você tem aqui um stop em 47.680, certo? Então, você vai sinalizar aqui no mercado, Thiago, que você quer sair fora da operação se ele bater 47.680. Se ele bater 47.680, você vai vender em 47.670. Ah, Vinícius, mas por que você colocou aqui em cima um valor e aqui embaixo outro? Como é que funciona essas ordens aqui, Thiago? O stop é a ordem para ativar a sua ordem de limite, tá? Aqui em cima você coloca um valor e aqui embaixo você coloca outro. Se você quer sair na operação com esse preço aqui, você tem que ativar a ordem um pouquinho acima, para você poder entender melhor. No book de ofertas aqui, ó, sempre vai ter várias ordens. Você tem que jogar uma ordem no book e essa ordem tem que estar um pouquinho abaixo do preço atual, para o mercado pegar a sua ordem. Se você coloca aqui um stop em 47.680 e coloca para vender em 47.690, não vai pegar, porque você mandou ativar num preço, só que o mercado não vai conseguir pegar a sua ordem, porque o preço já está abaixo disso. Então, você precisa colocar um valor
para ativar a sua ordem. Opa, bateu 47.680, vai ativar a minha ordem. Você vai estar falando assim para o mercado: ó, mercado, eu quero vender. Tipo assim, ô, mercado, tô aqui, eu quero vender o ativo. Mas o preço que vai ser vendido essa ordem é o preço de limite, que é o tanto que você coloca aqui. Então, para você poder fixar e entender, o stop é o valor que eu coloco para sinalizar a ordem, e o limit, que está embaixo, é o valor que eu coloco para vender. Então, aqui é uma coisa e aqui é outra. No Bitcoin, como é um ativo que ele é muito caro, você sempre vai dar um spread de preço de $10 no mínimo. Então, se você quer vender estopado em $45.000, você vai botar no stop 45 mil e no limite embaixo você vai botar 44.990, que é onde vai ser executado a ordem. Pode perguntar aí, que eu acho que você deve estar com dúvida. Pode perguntar, fique tranquilo. Não, foi tranquilo. Realmente para ele pegar. Entendi isso. Perfeito. Então, ordem de oco, você sai aqui com o lucro pré-estipulado. Deu certo minha análise, o preço subiu. Pum, já está aqui, lucro no bolso. A garapa azedou, começou a despencar o preço. Eu tenho um prejuízo pré-estipulado. Eu nunca vou perder 8, 10, 20% no mercado financeiro. Isso não existe, tá, Thiago? Você nunca pode perder 2 casas decimais no mercado. Por isso que a gente vai sempre utilizar o stop. Seu stop vai estar de 3,5% a 5%. A gente já chegou nesse denominador em comum. Você nunca vai ficar segurando o rojão menos 6,5%, menos 7%, menos 8%. O seu padrão é de 3,5% a 5%, que a gente já ajustou aqui agora. Então, beleza. Botei aqui, tudo bonitinho. Você vai vir aqui, ó, vai selecionar 100% das moedas e vai clicar em vender. Automaticamente, quando você estiver logado na sua conta, ele vai abrir 2 ordens para você. Vai ficar 2 ordens abertas lá. Uma ordem de lucro, onde ele vai vender em 50 a 127, e uma outra ordem de prejuízo, que ele vai ativar no preço acima, mas vai vender nesse preço aqui, ó. Vai ativar a ordem nos 47.680, mas vai vender em 47.670. Deu para entender? Pegou a visão de como que você vai colocar a ordem de oco para trabalhar para você? Beleza. Show de bola, Thiago. A moeda começou a subir, bateu $50.000. O que você faz? Você vai cancelar essas ordens e vai alterar aqui, ó. Vai botar para vender em 54 mil, por exemplo. Ó, o preço já estava 50k. Você entrou lá em 49 e pouco. Bateu 50k. O que você faz? Cancela a ordem que você tinha. Quando você cancelar uma das duas, já vai cancelar as duas automaticamente. Aí você altera aqui, ó. Cria uma nova ordem de oco. Agora você vai colocar o preço mais acima. Vai colocar aqui em 54 mil. Se ele continuar subindo, se bater lá 54, você vende. E o que era o seu stop loss, que era em 47.680, agora você já vai colocar acima. Você vai colocar, por exemplo, 49.980. Para vender, se a garapa azedar, em 49. Já vamos testar para ver se você tá bom mesmo. Quanto que você colocaria aí, Thiago? Eu ia botar 49, esse daqui, essa linha aqui, 49.200, mais ou menos. Ó, com base no que a gente está fazendo aqui, ó. O preço subiu, bateu 50k, cancelei aquelas ordens que eu tinha. Agora eu estou criando uma nova ordem. Então eu quero fazer lucro agora no 54 e agora o meu stop já não vai ser mais stop loss. O preço subiu. Agora eu vou colocar aqui, ó, um stop gain. O preço está em 50k. Isso aqui é um exemplo, tá? O preço está em 50k. Então, você já vai botar uma ordem, se ele despencar, você já sai com lucro no bolso. Como que você faz para ativar agora? 49.980, você vai ativar a ordem no mercado para vender em 49.970. Então, você comprou em 49, cento e pouco. 49.300 aproximadamente. Bateu 50 mil. Opa, eu cancelo aquelas ordens que eu tinha um lucro pré-estipulado em 50.127,
cancela essa ordem, cria uma nova ordem de oco, onde o lucro vai ser em 54K e o meu prejuízo já não vai mais ser prejuízo, vai ser um lucro mínimo, porque está em 50K. Se voltar para 49.980, lucro bom é lucro no bolso. Então, eu vou executar uma ordem de venda em 49.970. Por quê? Eu já aproveitei o movimento, subiu um pouco. Não quero saber se vai explodir ou se vai derreter. Eu quero garantir o meu. Quando você trabalha assim, Thiago, de grão em grão a galinha enche o papo, entendeu? Você fez ali 1, 2, 3%, despencou o preço, pegou seu stop, beleza. Top de linha, entendeu? É assim que a gente consegue aproveitar as oscilações do mercado. Conforme ele vai subindo, você vai modificando aqui as suas ordens. Ah, o preço não caiu, ele continuou subindo. Não bateu 54 mil, mas ele já está em 52 agora. O que você faz? Cancela a ordem e vem aqui de novo. Ó. Bota lá em 58, por exemplo. E aqui o seu stop loss, pô, já está em 52 mil. Você vai fazer o quê? Vai botar aqui, ó, 51.490, por exemplo. Se ele despencar para cá, você sai fora em 51.480. Tá dando para entender? Entendi. Beleza. Show de bola, cara. Até aqui alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? A gente sempre faz aqui, em média, tá, Thiago? Para a gente poder ter um aproveitamento bom, a gente sempre vai fazer aqui 1 hora e meia de mentoria, porque mais de 1 hora é muita informação e o seu cérebro não guarda, entendeu? Aí seu cérebro já fala, putz, já tá chato, não vou guardar, não vou guardar. O ser humano funciona assim, entendeu? Então a gente sempre vai fazer essas mentorias 1 hora e meia, vamos abrir o gráfico, vamos discutir as estratégias, a gente sempre vai estar ajustando em cada aula para poder melhorar os seus resultados, tá? Esse é o meu trabalho, tirar as suas dúvidas, te ajudar a tirar dinheiro do mercado de forma profissional. Então, sempre vai ter aqui uma pessoa onde você vai ter aí um ponto de conhecimento. Porra, o que acontece aí, Vinícius? O que está acontecendo? Isso, aquilo. Pode contar comigo para qualquer coisa, brother. O que você achou aí da mentoria? O que você está achando das aulas? O que você achou da análise? Deu para ajudar? Não entendi nada, entendi um pouco. O que você achou aí? Não, gostei muito, cara. Ainda mais esse negócio essa visão de fazer ele vir descendo os tempos e colocando os topos e fundos foi muito bacana. Eu só colocava com base de 15 minutos, e aí ele realmente não pegava, né? Você tem bem melhor, assim. Bola, cara. E em relação a isso, essa questão dos 3%, eu não pensava assim, sabe? Botava ele muito pequeno e sempre estopava e já era. Aí, principalmente na Dodge, né? A Dodge demônio. Normal, velho, normal. Para você ter uma ideia, cara, todo mundo que começa no mercado, Thiago, tem as mesmas dificuldades que você tem aí, cara. Eu tive as mesmas dificuldades que você teve, as mesmas dúvidas que você teve hoje aqui, que você me perguntou. Lá atrás, quando eu comecei, eu também tinha. Só que para mim foi muito mais difícil. Eu tive que aprender na raça, sozinho. Eu perdi muito tempo e muito dinheiro para hoje ter esse conhecimento que eu tenho para poder passar para vocês. Então, eu consigo passar de uma forma mais didática e mais simples, de um jeito que você entenda. Porque eu já sofri na pele aqui tudo isso, entendeu? Então, eu tenho noção que se você botar um stop curto, vai pegar. Eu tenho noção que se você analisar só um tempo gráfico em específico, essa análise ela não é fidedigna, entendeu? Então, são algumas informações que sozinho você não consegue ter essa noção. Só se você ficar muito tempo e perder muito dinheiro ali, aí você naturalmente vai ter aí essa casca no mercado, né? Só que é difícil, né, cara? Muita gente desiste no meio do caminho porque, cara, eu tive depressão porque perdi dinheiro, eu tive depressão porque eu caí em golpe. Então, cada pessoa tem sua dificuldade, né, cara? Tem gente que desiste. Eu fiz isso daí tudo de combustível para chegar onde eu tô hoje. Então, você que olhou o mercado, encontrou uma oportunidade e não desistiu, agora é o mérito seu de conseguir ter os seus resultados. Então, é um processo de aprendizagem, cara. Como qualquer coisa no mundo, você começa do zero e aos poucos você vai melhorando. No mercado financeiro é assim. Você vai ter suas dúvidas, a gente vai estar aqui para sanar elas e vai te ajudar no dia a dia do mercado
sempre batendo na mesma tecla. Análise técnica funciona, mas não é 100%. Por isso que a gente sempre vai fazer um gerenciamento de risco. Beleza? Beleza. Show de bola, então, Thiago. Mais uma vez aí, cara, gratidão por confiar aí no nosso trabalho, tá? Isso é muito bacana da gente ver que tem pessoas interessadas aí em fazer as mentorias, em entender como funciona o mercado, né, cara? Porque tem muito pilantra por aí, tem muito vendedor de curso por aí, tem muito cara que vai prometer para você, aí não, venha fazer comigo aqui 100, 200 reais por dia com a fórmula mágica. Isso não existe, cara. Eu gosto de falar as verdades aqui para as pessoas, porque quando a gente trabalha na verdade, fica mais fácil a gente continuar no mercado. Então, eu estou há 4 anos já batendo nessa mesma tecla. Façam suas análises, não dependam de esqueminha de marketing multinível, não dependam de robô, não dependam de nada que vai fazer alguma coisa por você. Por quê? Não existe almoço grátis, Thiago. Se você bota uma grana ali num lugar que promete fazer um negócio para você, pode ter certeza, não vai durar muito tempo. Não tem nenhuma empresa nesse segmento que está aí há 5 anos no mercado, por exemplo. Já o Bitcoin está há mais de 10 anos. Então, dá para a gente confiar na tecnologia se a gente fizer a gestão dos negócios, entendeu? Aqui a gente é o nosso próprio banco, tá? Então, é muito importante saber fazer esse gerenciamento, saber onde entrar, aonde sair, que agora já está ficando menos poluído a sua visão, eu acredito, aqui, quando você olha para um gráfico. Então, isso é muito bacana, cara. Muito obrigado mesmo aí. E vamos toda semana aí fazendo nossas mentorias e melhorando seus resultados aí. Vamos para cima, brother. Show de bola, Vinícius. Obrigado, viu? Eu gostei muito da mentoria. É uma coisa que realmente você falou, nenhum outro curso tem, praticamente. O pessoal vende o curso e fala assim, toma essa aula gravada aí e tchau. E aprende essa porra aí, mas... Você tem essa dificuldade de chegar no mercado sem alguém, né, cara? Você fala, pô, eu tenho um conteúdo aqui, beleza, vou assistir o conteúdo. Mas chega lá no mercado, cara, e aí? Como é que você vai desenvolver? Como é que você vai aprender mesmo de fato? Então, você só aprende desse jeito aqui, igual você está fazendo comigo. Botando a cara, estudando e prática. Estudo e prática, estudo e prática. Então, aqui a gente está estudando. Quando você estiver sozinho, né, ali, operando mesmo, você vai estar na prática. É onde você vai realmente aprender. Aí a gente vai colher o feedback do que deu certo, do que deu errado, e aí a gente vai ajustando. Então, isso funciona, tá? É um processo. E se você faz seguindo, dá certo, cara. Então, é bem bacana. Show de bola, meu irmão. Obrigadão, mano. Tamo junto aí, eu que agradeço. Uma boa sexta-feira aí para você. E seguimos operando aqui, brother. Meu WhatsApp aí tá liberado para vocês, que são alunos da nossa comunidade. Me liga, manda um áudio, manda um texto ali e sempre vai acompanhando aí as atualizações lá no nosso grupo VIP, tá? Lembrando, toda segunda-feira, Thiago, às 20 horas, horário de Brasília, a gente faz o nosso encontro em grupo, tá? A gente abre o gráfico, todo mundo faz uma roda de conversas lá bem bacana. Tira dúvida, fala o que tá dando certo, tá dando errado. Se você quiser participar, toda segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, eu mando o link lá no grupo e todo mundo participa e faz um network bem bacana. Então, você é muito bem-vindo aí, tá convidado, segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Beleza? Show. Aí depois você me manda lá o negócio de acessar o conteúdo. Show lá. De bola. Vou mandar para você aqui agora. Tranquilão, então? Show, meu irmão. Obrigadão, viu?